Agora nós vamos falar sobre outro talento do inconsciente, além daquele de criação e dramaturgia de imagens. Todas as vezes que um fenômeno é inconsciente, como eu dizia, o nosso consciente não o reconhece como próprio. Tamanha é a dubiedade da nossa mente. Temos uma instância mental que age quase que de forma autônoma, que é o nosso inconsciente. E o nosso consciente muitas vezes não reconhece as ações inconscientes como próprias. Isso gera uma série de conflitos mentais. A pessoa, quando volta a si, não reconhece aquilo que fez, pensou, sentiu, imaginou como próprio, e o nosso consciente, racionalmente, tem a necessidade de atribuir a algo ou alguém, já que ele não reconhece essa instância. E é aí que surgem a visão mística de demônios, espíritos, deuses, etc. Além da dramaturgia, da criação de imagens, o nosso inconsciente também é uma poderosa escola de línguas. Exatamente. Isso se deve a um fenômeno inconsciente chamado pantomnésia. Muito mais do que um fenômeno inconsciente, a pantomnésia é uma característica da nossa mente. Durante muito tempo, os pesquisadores acreditavam que a nossa memória guardava algumas coisas, principalmente aquilo que fosse mais importante do ponto de vista afetivo, ou mesmo aquilo que fosse mais traumático. Mas, para a grande verdade, a parapsicologia provou que, na verdade, nós não esquecemos de nada, inconscientemente. Então, a nossa memória, ela guarda tudo, absolutamente tudo, desde sensações até imagens, cheiros, sons, visões, que nós temos a partir de 3 meses de vida uterina, que é quando começa a formação do cérebro, e tudo aquilo que a mãe sente já impressiona o feto. Inclusive, existe até um fenômeno parapsicológico chamado dermografia, que nós vamos estudar na nossa segunda aula, que mostra também que não apenas nós temos o poder de influir sobre o nosso psiquismo, como também a nossa mãe quando está grávida. A mãe tem o poder, o psiquismo da mãe também influencia diretamente o feto que ela carrega. Então, a partir dos 3 meses de vida uterina, nós já começamos a ter sensações derivadas da mãe, e por aí em diante. Esses estímulos, todos eles são guardados no inconsciente. Por isso é que nós não lembramos. Mas pode acontecer que em determinado momento da vida, por um trauma, por uma substância psicoativa, psicotrópica, qualquer outra coisa, isso pode vir à mente, a memória do inconsciente desde lá de trás. Então tudo que nós sentimos, ouvimos, falamos, cheiramos, tudo isso fica guardado no nosso inconsciente. Panton é a palavra grega que significa tudo. E mnésia, memória. A parapsicologia demonstrou que nós não temos uma boa memória, mas uma supermemória, uma hipermemória, uma memória de tudo. E por conta dessa memória, que é inconsciente, nós conseguimos reproduzir vários fenômenos. Um dos mais interessantes é o que nós chamamos de xenoglossia. Antes de falar da xenoglossia, eu vou citar um exemplo de como essa memória inconsciente pode vir à tona. É conhecido um caso de uma jovem de 16 anos que foi trabalhar em uma escola e percebeu, teve uma sensação de que já esteve ali naquela escola. E as professoras, impressionadas com aquela sensação, resolveram fazer alguns testes. E a menina, antes mesmo de abrirem a porta da sala, ela conseguia descrever como era a sala, o que tinha em cada sala, qual era a disposição da sala. Era quase que algo súbito que vinha à mente dela. Ela não sabia explicar. Ela somente errou uma única coisa. Naquilo que ela acreditava ser um escritório, na verdade era o quarto da faxineira. Todo mundo ficou impressionado com aquilo e ela própria, e compartilhou com a mãe. E a mãe então revelou que, na verdade, ela deu aula naquela escola quando estava grávida da jovem, dessa menina. Então, tudo que a mãe via impressionou o inconsciente da filha, e numa memória afetiva inconsciente, ela conseguiu descrever tudo.
apenas com um erro. Quando ela pensou que era um escritório, era o quarto da faxina. Mas a mãe corrigiu e disse, não, mas na minha época era um escritório. Ou seja, ela conseguiu impressionar tamanho, de tal forma, o feto, que todos acreditavam que se tratava de uma reencarnação. Que a menina já tinha passado ali em outras vidas, quando na verdade foi a mãe que com ela grávida lecionou algumas vezes lá. Isso é uma prova de que tudo fica guardado no nosso inconsciente. Uma coisa corriqueira do dia a dia, nós conseguimos perceber quando nós sentimos o cheiro de algo e aquilo traz à tona uma memória da infância que a gente nem lembrava já há anos e é uma espécie de gatilho inconsciente. Isso mostra que tudo que nós cheiramos fica guardado. Ou um som peculiar desperta uma memória antiga. Um gosto peculiar, às vezes a gente brinca, né? Tal coisa tem gosto de infância. Exatamente, porque tudo fica guardado no nosso inconsciente. O nosso inconsciente é algo assim imenso, como eu já disse, que nós não conseguimos ter nem noção de tudo aquilo que ele é capaz. Por isso que todos os fenômenos parapsicológicos se derivam de uma abertura desse inconsciente que escapa, que vaza, ok? Então isso são exemplos, né? Dessa memória do inconsciente que muitas vezes é confundida com o fenômeno da reencarnação. Ou então aquilo que nós também conhecemos como déjà vu, ou déjà vu, na pronúncia francesa, que é a sensação de já ter estado em determinado lugar. Pode ser duas coisas. A primeira pode ser a memória do inconsciente, de ver, de repente, a mãe, quando grávida, passou por ali, etc. Ou então é algo até mais simples e mais corriqueiro. Como tudo que nós batemos o olho, guardamos no nosso inconsciente, talvez, em algum momento, aquele lugar que nós estamos agora e que lembra algo, a sensação de já ter estado ali é porque o ambiente lembra algum outro ambiente que nós estivemos e que, de repente, a disposição das coisas, o cheiro, a luz é parecido. Então a impressão cerebral é de que você já esteve ali ou que aquilo já aconteceu, quando na verdade algo parecido, muito semelhante aconteceu. Então é como se juntasse duas imagens de espelho. Muito interessante isso, e eu penso que todos nós já tivemos essa sensação alguma vez na vida. Durante algum tempo, os neurologistas acreditavam que isso se devia a pequenos derrames cerebrais, o que é uma resposta muito vaga. A parapsicologia já demonstra de outra forma, dizendo que não. Como o nosso inconsciente guarda tudo, chegamos num lugar, isso lembra um outro lugar que nós estivemos. Ok? Agora nós vamos falar do fenômeno da xenoglossia. Xenoglossia é um fenômeno muito curioso e, junto com a telepatia, ajuda a entender os fenômenos da psicografia no espiritismo ou outros fenômenos. A xenoglossia nada mais é do que a pessoa começar a falar línguas que ela não estudou ou que ela não conhece. Claro que derivado de algum fenômeno ou de algum acontecimento que desperta isso do inconsciente. Então, por exemplo, a pessoa bate a cabeça, a pessoa toma um chá alucinógeno, a pessoa está em estado de transe, a pessoa tem um tique nervoso, a pessoa tem uma febre muito alta, e aí ela começa, em alguns casos raríssimos, a xenoglossia não é tão simples assim, e não acontece sempre. Aliás, todos os fenômenos parapsicológicos são raros. O mais comum é a telepatia. Todos os restos, o restante dos fenômenos, são mais raros. A xenoglossia é fantástica. É a pessoa começar a falar línguas que ela não estudou, não conhece. E aí todos ficam espantados, acreditando que é uma reencarnação, o espírito da pessoa pertencia, na verdade, a um chinês, a um japonês reencarnado. Em absoluto está equivocada essa interpretação. Com certeza essas pessoas que desembestam a falar línguas que não conhecem, com certeza ouviram essas línguas em algum momento da vida. Por isso que geralmente quando isso acontece, elas não falam frases inteiras, só pedaços, coisas desconexas, trechos de algum filme que ela ouviu, ou então trechos de algum livro que ela leu, ou mesmo de uma música, ou mesmo de É famoso o caso de um menino que já adulto começou a falar chinês depois de ter sofrido um traumatismo craniano. Só que ele só falava coisas desconexas.
nome de peças de roupa em chinês. Ele não dizia frases inteiras, não dizia nenhum argumento complexo, apenas frases desconexas, sem nunca ter estudado chinês. Depois se descobriu que quando ele era bebê, tiveram uma empregada chinesa que ficava falando as coisas em chinês, isso guardou na memória do inconsciente. E lá na frente veio à tona. Isso também é uma amostra que o nosso inconsciente não tem tempo. Algo que acontece bem na infância pode depois vir à tona lá na fase adulta, porque passado, presente e futuro é uma divisão consciente, como nós já falamos. Ok? No Catecismo da Igreja Católica, no ritual romano da Igreja Católica, é dado como um sinal de possessão demoníaca falar línguas desconhecidas. Então, durante muito tempo, também acreditou que pessoas que desenvolviam esse fenômeno eram endemoniadas, quando na verdade apenas é um fenômeno parapsicológico. Com isso, nós encerramos a nossa primeira aula sobre parapsicologia, focando os fenômenos do espiritismo. Por isso que nós começamos pelo item B da nossa lista inicial e não pelo item A. Porque o item A, que são os fenômenos parafísicos, de efeitos físicos, eles explicam mais os fenômenos religiosos do catolicismo. E o item B, que são os fenômenos extrasensoriais ou paranormais, explicam os fenômenos do espiritismo. Então vamos fazer uma pequena recapitulação aqui. Os principais fenômenos atribuídos ao espiritismo. O espiritismo parte do pressuposto de que existe reencarnação. Qual é a ideia de reencarnação? É a ideia de que uma pessoa morrendo, a alma dela migraria para outro corpo. Uma prova disso, segundo a doutrina espírita, seria a psicografia. Ou seja, a psicografia seria uma espécie de prova de que os mortos se comunicam com os vivos através de cartas. Mas como nós já vimos, a psicografia se deve basicamente a dois fenômenos. Nós definimos a psicografia como III na parapsicologia. É um fenômeno inconsciente, incontrolável e incoercível. Ou seja, deriva-se do inconsciente, não é possível controlar. Geralmente as pessoas que psicografam fazem de forma automática. Se você tira um papel, ela escreve onde tiver. Porque é algo... Lembra que eu dizia na primeira aula que nós somos mente e corpo. O que acontece na mente reflete no corpo. Então a psicografia é uma escrita do nosso psiquismo, como o próprio nome diz, não tem nada a ver com o espírito do além. É a escrita automática da mente. Então ela pode ser explicada por basicamente dois fenômenos. O primeiro dele é a telepatia, onde o sensitivo capta informações do morto da mente da pessoa. Isso pode ser à distância, embora seja mais raro. É mais comum por se explicar por HDP, hiperestesia direta do pensamento, que nós já estudamos na primeira parte da aula, ou HIP, hiperestesia indireta, capta informações que a fisionomia da pessoa traz. Por isso, a telepatia explica porque capta a letra. Porque a pessoa que está diante do médium, do sensitivo, conhece a letra do falecido. Por isso ela aparece na psicografia, o estilo da letra. Agora, é interessante que a parapsicologia trabalha também com alguns desafios. Um desses desafios consiste no desafio da senha. Ficou famoso esse desafio, foi feito muito esse teste com soldados na Segunda Guerra Mundial. No que consiste esse desafio? Como os parapsicólogos sabiam que é possível captar informações da mente do outro, a prova final da comunicação entre vivos e mortos seria uma senha, que a pessoa que estava morrendo topava compartilhar com pesquisadores. Então, olha, se você morrer, você vai deixar uma senha. Só eu sei a senha. Eu e você sabe a senha. Depois nós vamos a uma sessão espírita. Tem que aparecer a senha se for você que estiver se comunicando.
Nunca se apareceu essa senha. Poderia, porque se eu sei a senha, poderiam captar da minha mente, mas nem isso nunca apareceu. No Brasil, Monteiro Lobato, que é aquele famoso escritor do Sítio do Pica-Pau, ele se interessava por parapsicologia. E antes de morrer, ele topou de fazer o desafio da senha. E ele deixou uma senha com a senhora Ruth Fontoura, que é a criadora do biotônico Fontoura. Ele disse assim, bom, se eu aparecer, se eu voltar dos mortos, tem que aparecer a senha, e só a senhora sabe. Ruth Fontoura consultou o Papa do Espiritismo brasileiro, que foi o Chico Xavier. Impressionantemente, Chico Xavier imitou a letra de Monteiro Lobato, mas não apareceu a senha. Então esse desafio da senha é um dos mais conhecidos, e poderia, porque se ela sabe, ele poderia captar da sua mente a senha, mas nunca aconteceu. Imitou a letra, imitou o estilo, que também pode ser alcançado por treino. Muito treino, a pessoa fica expert em fraudar a psicografia. E não se espantem, mas Amaury Pena, que era o sobrinho de Chico Xavier, que inclusive era considerado o herdeiro do monumento, da monumental obra de Chico Xavier, que psicografava até melhor do que seu tio, e era considerado pelos espíritas o sucessor, abandonou o espiritismo e confessou que era tudo truque, que eles treinavam para imitar a letra. Pode ser fraude, mas existe a psicografia autêntica, que é captar informações da mente de um vivo. Não tem relação com os mortos, ok? E a xenoglossia também explica alguns fenômenos do espiritismo, como o de falar outras línguas, que sempre acreditou ser uma prova da reencarnação. E ela explica como sendo memória do inconsciente. Se nós somos uma unidade psicossomática, nós somos corpo e alma. A parapsicologia demonstrou que existe um princípio do ser humano, dentro do ser humano, que é incontrolável, nenhum obstáculo barra, nenhuma distância atrapalha, que é realmente a faculdade psigâmica. Há algo no homem que é um princípio imaterial. Por isso que a distância não atrapalha, o tempo não conta e etc. Isso pode ser uma prova de que no homem existe uma alma? Pode ser. Isso pode ser uma prova de que essa alma é imortal? Que mesmo com a morte, já que o tempo não conta, já que o espaço físico não conta, será que mesmo com a morte isso continuaria? Pode ser. Mas nunca se comprovou que essa alma se comunica. Então, nós vamos até aqui e para lá não vamos, ok? Para alguns, a parapsicologia acabou com o materialismo, mas o que não quer dizer que exista reencarnação, comunicação com os mortos e por aí em diante. Então, assim, nós encerramos a nossa primeira aula sobre parapsicologia e eu espero vocês na nossa segunda aula, onde nós vamos analisar os fenômenos de item A, de efeitos físicos, que são produzidos por uma força física e, diferente dos fenômenos paranormais, possuem tempo, limitação e por aí em diante, e que explicam a maioria dos fenômenos do catolicismo. Então até lá e agradeço a participação de vocês.